Olá, gente, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma edição do Questão de Ordem. Hoje o nosso convidado é o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, integrante da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Deputado Zé Silva, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, uma oportunidade boa da gente fazer um balanço desse ano, né? Por onde o senhor começaria? Fica à vontade. Olha, eu começaria fazendo uma análise das relações políticas entre o governo, o Congresso Nacional, da nossa democracia. Eu tenho feito a defesa que o Congresso precisa parar de fazer as reuniões remotas, as votações remotas, porque aquele embate bom da política, do confronto das ideias para construir programas, construir leis importantes para resolver os problemas do Brasil, empobreceu muito logo depois da pandemia. Então, essa é a primeira análise. Uma outra análise é que, com toda essa turbulência das relações do mundo, dos conflitos que o mundo está enfrentando, o nosso agro continua sendo um destaque. Tanto é que em Minas Gerais é a primeira vez na história do país que o PIB do agro foi maior do que o da mineração, lá nas nossas Minas Gerais. Que maravilha. E anunciando o senhor como presidente dessa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e olhando os dados do IBGE, a gente está vendo que o Brasil está envelhecendo. Isso acontece no campo também? Acontece no campo, aliás, envelhecer é uma dádiva da humanidade, da ciência. Se a gente voltar antes da gente nascer, um pouco antes, eu estou 60 a mais já, as pessoas tinham expectativa de vida metade do que tem expectativa de vida hoje. Então, hoje, 16% aproximadamente da população brasileira já são 60 a mais. Isso é uma conquista, mas ao mesmo tempo traz uma série de desafios para o governo, para todos nós. Acessibilidade, a tecnologia da informação, às vezes ela exclui essas pessoas. E essa comissão que eu tive a honra de estar presidindo esse ano, nós tivemos uma alta produtividade em relação à análise de proposições e todas elas focadas em endurecer as penas para quem comete os diversos tipos de agressão contra as pessoas idosas. Tem agressão patrimonial, agressão física, agressão por abandono. Tivemos também uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal proibindo o aumento das mensalidades das pessoas idosas que têm planos de saúde. Então foi um ano muito profícuo, mas também desafiante ao mesmo tempo, porque o Brasil sempre criativo, né? Na época da Lava Jato eles criaram lá uns nomes diferentes lá para falar que roubo era outro nome, né? Em relação aos idosos, eles criaram um tal de desconto indevido, na verdade é roubo, né? Roubaram os aposentados e pensionistas. Isso começou em 2018, 2019, se intensificou de 2023 para cá. Então foi um ano de muito trabalho. Eu falava o seguinte, enquanto o pessoal fica brigando, estava polarização ali na Câmara, lá no Congresso e tal, nós ficamos trabalhando e foi a maior produtividade de toda a história dessa comissão com as proposições para proteger os idosos, garantir que esses direitos sejam respeitados. Deputado Zé Silva, o senhor falou dessa questão, me retoma a CPMI do INSS, em que o que foi apurado também por Polícia Federal, Controladoria, muito roubo de idosos, de aposentados rurais, né? Isso, você falou, né? Nós estamos falando da questão dos rurais, o campo envelhecendo, a comunicação para chegar nos idosos do campo ela é muito mais difícil, com isso, aquelas entidades desonestas que roubou os aposentados e pensionistas, muitas delas, grande parte delas dos idosos, que a dificuldade de se aposentar, porque quem é do campo, o trabalhador, o agricultor, o pequeno produtor rural para se aposentar, ele não contribui mensalmente como o trabalhador da cidade tem carteira assinada. Então, chama segurado especial. Com isso, quase que na totalidade, quando ele entra com requerimento para se aposentar, é negado. Essa negação entra-se na justiça contra o INSS, isso rola, fica um tempo grande rolando ali nas instâncias, né, primeira, segunda e terceira instância da justiça, e com isso as entidades se aproveitam dessas fragilidades e se estabeleceram roubando os aposentados e pensionistas. Você tem uma ideia, minha mãe já tem 86 anos, para 87 anos. Em 2017, eu acompanhei ela lá no agente financeiro, cidade pequena, e quando ela foi fazer a prova de vida, eu vi o olerite dela, eu nunca tinha olhado, ele é aposentado desde 93, tinha lá um desconto de uma sigla, um valor pequeno, R$ 37,50, que parece... Multiplicado por mês e por anos. E muitos anos. Aí eu fui averiguar, era uma entidade de pescadores de outro estado
E eu ainda brinquei, mãe, a senhora ficou na roça o tempo todo, tirando leite, mas o meu pai, né, até ele falecer. Virou pescador. Agora a senhora está fazendo associação de pescador, mãe, né? Aí ela ficou toda, reagiu ali, né, viu que era uma brincadeira. E eu apresentei um projeto de lei em 2017. Olha como é que é, o trem da história chega, né? Para que todo ano fosse renovada a autorização de qualquer desconto de aposentado e pensionista. Foi uma reação em 2017, quando eu apresentei esse projeto. Não deixou ele para frente, ele está na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Agora, quando veio à tona esse roubo de bilhões, né, são 6 bilhões de roubo dos aposentados e pensionistas, aí o meu projeto passou a ter valor e está tramitando. Tanto é que o próprio governo e o INSS tomaram medidas, com recomendação da CGU e da própria Polícia Federal, de mudar a maneira de fazer agora as autorizações. Tem que ser digital e também ter a questão quando a pessoa precisa olhar ali no aplicativo, ou seja, não tem jeito de só assinar, sabe? Você falou de assim, nós fazendo um balanço, você falou da Câmara do Congresso ter perdido muito com essas votações à distância, né, essas consequências da pandemia, e até lembra, tem um ditado entre Goiás e Tocantins, que o povo fala assim, não, vamos falar vocalmente. Vocalmente é a história. E o parlamentar vem de parlamento, né? É de falar, né? Então, quando você não fala, fica só ali no digital, ainda vai virar inteligência artificial, tudo, perde muito dessa dinâmica, né? Que é a essência do parlamento, né? Isso eu falo desse empobrecimento do debate, porque a arena democrática ali, onde as ideias são confrontadas, presencialmente também, você se ocupa da dedicação daquele tempo. Às vezes está votando remotamente, está participando da reunião de forma remota, outras atividades, em local que não está concentrado. Então, por isso, eu tenho procurado, puxei, inclusive na comissão, nos últimos meses, esse debate para que as reuniões fossem cada vez mais presenciais, exatamente porque o resultado é muito ruim para o Brasil. Aí prevalece, às vezes, poucas pessoas, os mais caciques que têm influência, ele se sobressai, e uma massa maior, ela vota, às vezes, sem estudar aquela matéria, sem participar. Então, a minha tese é de que nós precisamos voltar a fazer as reuniões presenciais, os debates presenciais, até porque os temas de interesse do agro, do setor produtivo, da população brasileira, eles não estão sendo colocados como prioridade. Bom, eu anunciei que o deputado Zé Silva faz parte da Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Agricultura, é integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária. Agora vamos falar um pouquinho de agro, mais especificamente. O senhor falou que apesar das dificuldades, Minas Gerais alcançou, está fazendo um balanço de um PIB bom de colheita. Eu sei que passou por dificuldade, mas o café, a gente teve essa questão toda dos Estados Unidos. Voltando aí à questão lá de Minas Gerais, do ponto de vista do meio ambiente, do clima, como é que foi esse ano lá, hein? Nós tivemos um ano difícil. E o ano está difícil cada vez mais as mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas, você também participou, teve a Conferência Mundial do Clima. Eu acompanho desde a ECO 92. O Brasil direcionou esse debate, porque foi o primeiro país a fazer essa união entre os países para fazer, a partir daí depois vieram as conferências mundiais do clima, e com isso Minas, assim como outros estados, regiões que não choviam, está chovendo bastante, e onde chovia muito, não está chovendo. É o que o Sai Guarabira falou, que o sertão vai virar mar e o mar virá sertão. Então as mudanças climáticas estão provocando isso. Rajadas de vento em regiões que não aconteciam, como por exemplo passando pelo sul de Minas, o centro-oeste mineiro, parte do Triângulo Mineiro que liga ali, sai do interior de noroeste paulista, passa no Triângulo Mineiro, vai para o Goiás, ali Santa Helena, Rio Verde, começou a formar um corredor, passando por Franca, São Paulo ali, um corredor que as massas, né, no oceano que estavam causando tudo isso com as mudanças climáticas. E essas massas, evidentemente, que ela trouxe mais dificuldade para o produtor rural. Por isso que a nossa luta no Congresso Nacional para o governo colocar mais recursos para a subvenção do seguro. Você falou do café. O café, em 2006, eu fui presidente da Emater, criei um programa de certificação. Naquela época, a luta era para que uma saca de café fosse $100. Hoje, não tem nenhuma saca vendida menos de $400, $500 a saca de café. Então, vemos um bom momento.
Teve a questão aí dessa desorganização do mercado, das relações comerciais puxada pelos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos com certeza foi o maior perdedor com isso. A gente já esperava, quem acompanha como é que a China, os próprios Estados Unidos faz a liderança, são grandes potências mundiais, e com isso teve um período muito curto, mas não chegou a impactar ao ponto o PIB do agronegócio foi o mais importante nosso da história, porque superou a mineração. Minas a mineração tão importante que até o nosso nome chama Minas Gerais, né? Se tirasse a mineração de Minas, chamaria talvez Gerais, né? Então, por isso, são dois setores extremamente importantes do nosso estado e que o agro mostrou mais uma vez que mesmo atrapalhando muito, como esse desarranjo, essa insegurança que criou para os produtores, o agro continua sendo o setor mais importante do país. Aí contando as dificuldades de aumento de custo de produção, quando aconteceu os conflitos geopolíticos, nós vimos que essa ligação, essa sinergia entre a mineração e o agro, ela precisa ser mais próxima, eles têm que trabalhar em mais sinergia, porque à medida que teve a Rússia e a Ucrânia, onde nós importamos de 85% do potássio, foi ali um momento em que criou uma incerteza no agro brasileiro e por isso é muito importante investir em mineração, a gente ter opção, nós temos esses nutrientes aqui no Brasil, mas um empreendimento minerário demora no mínimo 10, 15 anos, então é preciso o Brasil pensar em longo prazo, precisa ter o Plano Nacional de Mineração também, para que a gente tenha menor dependência, já que o Brasil é um país onde não tem conflito, nós não temos guerras aqui no Brasil, nós somos um país que, independente de quem estejam no governo, a gente conversa com todos os blocos econômicos, então o Brasil é um parceiro que o mundo inteiro quer fazer essas relações. Por exemplo, na mineração, a expectativa nos próximos 4 anos, mais de 70 bilhões de dólares de investimento, sem contar que a mineração não é igual ao agro, que nós temos plano safra, nós não temos plano de safra de mineração. O BNDES tomou algumas iniciativas. Então, o licenciamento ambiental certamente vai destravar algumas amarras que tinha para questões de investimento, né? Até mesmo para explorar o potencial mineral, potássio, fósforo, que a gente tinha grande dificuldade. Tem Minas, mas eu vou chamar o intervalo porque esse tema é interessante e eu sei o quanto você é dedicado à questão da mineração. Então, eu volto daqui a pouquinho com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, para falar sobre os desafios do agro brasileiro nessa questão da mineração. E é claro, como nós estamos aqui com mineiro, a gente vai falar também de leite. É um instantinho só. Voltamos com questão de ordem, hoje conversando aqui com o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Sabemos da sua atuação em defesa da mineração e esse é um tema que mexe com o agro, porque sem nutrientes, sem insumos para poder alimentar essa planta, você que é engenheiro agrônomo, eu sempre repito aqui, inclusive formado lá na minha Universidade Federal de Goiás, sabe mais do que ninguém que a planta precisa de alimento. O Brasil tem esses alimentos no subsolo, mas grande dificuldade para poder explorar. A guerra escancarou a nossa dependência. E agora, o que a gente faz? Bem, essa relação muito forte entre a mineração e o agro, um depende do outro, mas especialmente o agro depende mais da mineração, porque todos os nutrientes, agora com as mudanças climáticas, as máquinas modernas, as células dessas máquinas, a geração de energia limpa, solar e eólica, tudo vem da mineração. O desafio nosso em relação a implantar empreendimento minerário, ele é muito grande. Nós abordamos, alguns instantes aí, você falou do licenciamento ambiental. Então, todos os setores da economia brasileira dependem do licenciamento ambiental. Eu presidi uma comissão sobre retomada de obras paradas, na época do governo Temer. O Tarcísio, lá de São Paulo, era um dos membros auxiliares, assessores dessa comissão, ele que é engenheiro. E lá naquela época nós identificamos as 2 principais causas das obras paradas no Brasil. Tinha mais de 14 mil obras paradas. 39,8% é falha no projeto executivo e 10% é problema
morosidade e às vezes nem conseguiu o licenciamento ambiental. Então, se eu pegar essas duas causas, eu já resolvo metade das obras paradas. Quando eu vou implantar um empreendimento minerário, eu nem falo mais de exploração, falo de aproveitamento minerário, porque explorar acho que é alguém mais forte. Aliás, é muito interessante. Você fala Então, como é aproveitamento minerário. Que eu vou começar a usar isso agora. Estou aproveitando uma riqueza, é formar essa cultura no Brasil, né? Não estou explorando ninguém, eu estou aproveitando uma riqueza, né? Então, o aproveitamento minerário, ele tem uma série de desafios. Um deles é o licenciamento ambiental. Primeiro é a pesquisa, saber o que tem no nosso subsolo. Aí nós temos uma Agência Nacional de Mineração que precisa, ela padece de estruturação de recursos do governo federal. E o licenciamento, ele é o ponto mais crítico quando você precisa do governo depois da Agência Nacional de Mineração. Então, para a gente reduzir a dependência para o nosso agro, ele ter mais competitividade, não ter que fazer a importação que já chegou a 85%, do potássio ainda é 85%, nós precisamos investir em mineração. O BNDES tomou iniciativas importantes, lançando algumas linhas de crédito, e eu decidi puxar essa bandeira da mineração sustentável, e a mineração sustentável é aquela que ela não agride o meio ambiente nem a vida das pessoas. Eu presidi a comissão que acompanhou a investigação de Brumadinho. Então, com isso, a mineração sustentável ela se baseia primeiro na ciência, que traz a solução aos desafios que nós temos, e nas boas práticas. Com isso, a gente consegue fazer com que o Brasil seja um país cada vez mais competitivo. E essa competitividade, o Brasil vai atrair investimentos se nós formos um país que dê segurança jurídica e também tenha leis como o Código Florestal, o licença ambiental, que o investidor tenha segurança que ele vai investir e a regra não vai mudar até ele implantar um empreendimento minerário, que leva pelo menos uma década. Deputado Zé Silva, agora com relação à questão do leite, que eu vou jogar o café junto, porque eu tive em Governador Valadares faz uns 2 meses, mais ou menos, para mostrar um projeto lá da Federação da Agricultura de Minas Gerais, chamado Leite com Café. Porque o produtor não está conseguindo, o produtor de leite, ele não está, o pecuarista, principalmente o pequeno, dá conta de pagar pelo custo de produção. Aí eles vai lá e plantam 1 hectare de café, o café está vindo do Espírito Santo para Minas, né? Naquelas baixadas lá de Minas Gerais, no Vale do Rio Doce. Então ali, esse tipo de café, o Conilon, então em 1 ano, 2 anos já está dando, né? E de ano em ano não tem aquele intervalo de 2 anos que é do café arábica. Então, está ajudando o pessoal do leite a se manter, porque a pessoa não quer ficar sem tirar o leite, não é, né? Porque no Brasil fala assim, eu entregar o leite, né? Tanto que a coisa é ruim, né? Mas, então tem a deputada Ana Paula tem estado aqui, né? Sua amiga lá, colega. Então a gente tem abordado o tema aqui com muita preocupação. Há futuro para a pecuária leiteira? Olha, Walter, primeiro a gente precisa saber o que aconteceu com o leite para a gente ter esse desequilíbrio, essa crise tão grande. O presidente Fernando Henrique Cardoso, estava jovem, recém-formado ainda, ele criou na relação com o Mercosul um mecanismo chamado salvaguardas. Essa salvaguarda é qualquer produto que o país queira destacar. O ministro Paulo Guedes, ele defendia e defende, né, até hoje deve defender, não é mais ministro, que o mercado resolvesse. Retirou as salvaguardas. Com isso, o Brasil ficou desprotegido. E já vi, inclusive, eu junto com outros deputados de Minas, o deputado Alceu Moreira, fomos de uma subcomissão do leite, viemos na Argentina, no Uruguai, para tentar entender um pouco dessa dinâmica do leite entrar de forma desleal no Brasil. Nem sempre é leite, às vezes é soro desidratado, e hoje de 10 a 14 reais compra 1 quilo de leite em pó da Argentina, põe 10 litros de água e vira 10 litros de leite. Então, sei lá, de 1 a 1,50, 1 litro de leite. E o produtor hoje paga R$2 pelo menos para produzir 1 litro de leite. E às vezes não ganha R$2. Né? E aí é o seguinte, como retirou as salvaguardas, foi preciso que a CNA entrasse com pedido de investigação. Estava suspenso, o vice-presidente Alckmin, ele autorizou continuar a investigação. Só que a investigação não sabe quando ela vai terminar, pode ser 1 ano, 2 anos ou 10 anos. Então, quais as medidas que nós tomamos? Primeiro, eu apresentei um projeto de lei para proibir o consumo no Brasil de leite e derivados que tenha matéria-prima importada em pó. Isso já, inclusive, o Paraná já tem uma lei, já está em vigência, o deputado estadual Luiz Corte, que é o autor, tem um projeto que já estou coletando assinatura. Esse é uma medida legislativa. A medida executiva, depois de autorizar a investigação, é o presidente da República que está com a medida cautelar e suspender a importação de leite. Ele precisa ter coragem. Tanto é que eu fiz uma indicação, um mecanismo legislativo, para o presidente, ele é obrigado a me responder, só que para apressar ele eu fiz uma carta ao presidente, nós estamos na era das cartas, né?
era da inteligência artificial, mas até o Trump está mandando carta para os outros. Aí. E quando não lê, o cara fica chateado, né? Você não leu minha carta, 3 meses que eu mandei, né? Então eu estou aí, eu quero pegar... O Temer começou com o Temer, né? 1 milhão de assinaturas eu quero pegar para pressionar o presidente Lula a suspender essa importação até que termine a investigação. Então, essas são as medidas atuais. Na Câmara, nós cumprimos nosso papel também, está no Senado. Espero que o presidente do Senado me ouça aí, né? Vários deputados apresentou um projeto de lei e eu fui o relator da Política Nacional de Incentivo à Pecuária Leiteira. Você citou um ponto. É a única cadeia produtiva que o produtor ele não vende, ele entrega o leite. Ele entrega e fica sabendo o preço 60 dias depois, quando ele recebe. Ou seja, ele está entregando mesmo que ele não sabe quando vai receber. Então, no projeto lá da política, é obrigado a anunciar o preço até o dia 25, vai pagar no mês seguinte. Outro ponto importante, paga 45 a 60 dias depois. Então, é obrigado a pagar até no 15º dia. E um terceiro ponto para dar segurança. Eu recebi agora de Naviraí, hoje, né? Virei o Zé do Leite, né? Tanto de o leite o balde não derramar. Recebi de Naviraí uma associação de produtores pedindo ajuda que o frigorífico comprava o leite, anoiteceu, não amanheceu e deu um calote em todo mundo, né? Então, está acontecendo isso. Outros quebram, como esse Naviraí, na verdade ele não deu calote, ele quebrou porque essa situação da entrada do leite Léo quebra o pequeno laticínio e mói, está moendo o pequeno produtor. E a saída é essa, é ter uma política nacional, o presidente suspender a importação, aprovar essa lei que impede que entre leite derivado de matéria-prima importada. Proteger o nosso produtor. Foi o que o Paulo Guedes tirou o ministro, que era salvaguardas, então o produtor está sem salvaguarda, ele está desprotegido. E eu acho que o governo tem que proteger os nossos produtores. Deputado Zé Silva, esse é um ponto de estrangulamento da cadeia, mas existem outros e o senhor... Antes da gente começar aqui, o senhor estava falando de umas inovações da questão técnica, da Emater, da assistência técnica, porque esse é um setor bastante diferenciado de um para outro, né? Você tem um pequeno produtor, ali do outro lado você tem outra propriedade que o cara consegue ter exame de mastite, sabe como é que está a proteína do leite, então ele vende um leite mais caro. Aí aquele outro não tem essa capacidade. Então veja só, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, tem uma produtividade de leite excelente. Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil, não alcança, quando compara alguns níveis, não alcança essa produtividade lá. De que forma, aí nós vamos falar de outros problemas do setor. Como melhorar isso? Como fazer que esse produtor vai alcançar a produtividade boa? Não, é o seguinte, um produtor que não tem assistência técnica em relação ao que tem, aquele que tem assistência técnica, de um agrônomo, de um veterinário, de um técnico ali, o valor bruto da produção por hectare chega a ser 4 vezes o que não tem. E só 20% dos produtores têm assistência técnica hoje. E o que fazer para melhorar? Para melhorar é o governo federal colocar recursos. Os estados e municípios colocam 3,5 bilhões e o governo federal não coloca nem 2% desse valor. O governo prometeu, ajudei a construir, fiquei muito agradecido até pela minha trajetória, construir um projeto para criar o Sistema Único de Assistência Técnica e Extensão Rural. Como é que chama? Sistema Único de Assistência Técnica e Extensão Rural. Que agora o Sistema Único também virou uma coisa. Como fosse o Sistema Único da Saúde, né? agora a Segurança Pública. Isso. E tem também da Assistência Técnica. Isso. Só que eu falei, para o governo federal, falei para o ministro Paulo Teixeira, nos debates, falei, você criar um sistema único para gerenciar o dinheiro dos outros, não precisa. Então, só é possível ele criar se ele colocar pelo menos o mesmo tanto de dinheiro que os estados e municípios colocaram, que é 3,5 bilhões. Se ele colocar essa quantidade, o governo federal, a gente já passa de 20% para 40% dos produtores que você citou, que não basta só as medidas políticas, é preciso as medidas também de produtividade, de eficiência, eficácia, que o produtor ele precisa receber a pesquisa da Embrapa, das universidades, que quem faz isso é o extensionista rural, que é da Emater ou de outras entidades com outros nomes. Não, porque isso que o senhor falou é um dado extremamente interessante, que é a diferença que faz um técnico numa propriedade, em que você tem assistência e uma que você não tem. E no caso do leite, parece que isso é algo que chama atenção. E o quanto que... a Embrapa Gado de Leite vai fazer 50 anos agora, em 2026. Eu estou esperançoso de que o setor esse ano reaja. Agora nós estamos entrando, por exemplo, nós estamos ainda no período de pastagem boa, tudo mais, né? E o leite está baixo. Imagina quando chegar lá na entre-safra. Na verdade, nós estamos saindo, você falou das questões climáticas, nós estamos saindo do período ruim, agora que está firmando as chuvas mesmo, né? E faz muito tempo, aliás, eu nem lembro que mais de 30 anos de formado de agrônomo, em que no período da seca, onde o produtor de leite gasta mais, tem que comprar ração, silagem, a alimentação é muito mais, o custo de produção é muito mais alto e o preço do leite reduzindo, baixando o preço do leite. Isso não é comum, nunca tinha visto isso.
Então, a saída são essas medidas governamentais, o Congresso cumprindo seu papel, aprovando essas leis, e, como nós mesmos falamos, outras medidas de sustentabilidade. Aí tem que investir em melhoria genética, alimentação, investir em manejo dos animais, fazer essa melhoria da combinação qualidade. café-leite, que eu acho que é legal. Isso. Por exemplo, a lei do queijo é da minha autoria. Cada 8 litros de leite você faz 1 quilo de queijo. O queijo que tem o selo de qualidade, que o sistema de inspeção municipal, ele também aumenta, às vezes, de 4 a 5 vezes o valor do queijo comum que ele vendia. Então, certificação de origem geográfica, essa coisa toda então ajuda, é um conjunto de medidas, mas esse conjunto de medidas está nesse desafio que você colocou. Sem uma assistência técnica de qualidade, regular e eficaz, o produtor não vai superar tudo isso. Para finalizar, o senhor tem um minuto para dizer qual é o seu desejo, suas metas, o que o senhor espera de 2026, um ano que promete. Olha, eu espero que para 2026, que é um ano de eleições, que as pautas verdadeiramente de prioridade do Brasil, elas sejam colocadas como prioridade. Sair dessa polarização, sair das reuniões remotas e termos reuniões presenciais para que as pautas sejam debatidas, a política, a democracia seja fortalecida e a população brasileira tenha aí um ano de 2026 muito melhor que o 2025. Com fartura, né? Com certeza, e o agro produzindo muito e a mineração ajudando. Deputado Zé Silva, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Um grande abraço. Eu agradeço você que acompanhou de casa a entrevista com o deputado federal Zé Silva, que é do Solidariedade de Minas Gerais, representante da Frente Parlamentar da Agropecuária e também das Comissões de Agricultura e Meio Ambiente. Muito obrigado, a gente se vê na próxima semana em mais um Questão de Ordem.